A cultura do jejum, Luciano Subirá, capítulo 12, aspectos complementares. Você precisa ser o mestre do seu estômago, não escravo dele. O jejum, como já constatamos, é um exercício de domínio próprio. A comida em si não é ruim, entretanto, mesmo aquilo que é lícito pode nos afetar negativamente. Qual foi a área na qual Satanás concentrou seus esforços iniciais? Logo no começo, ele tentou ali Adão e Eva através de um fruto. Quando ele estava ali tentando Jesus no deserto, ele falou também, se tu não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E a palavra fala lá que quando Jesus teve fome, o bicho ruim apareceu. Ou seja, foi num momento de fragilidade. Foi por causa da fome e do desejo de comida que Esaú vendeu seu direito de primogenitura, vindo lá para Jacó. Os israelitas falaram em voltar ao Egito, de onde Deus os havia resgatado, onde eles eram escravos, por causa da saudade da comida. Eles falando, se a gente estivesse no deserto, nós estaríamos comendo aquelas cebolas e por aí vai. Paulo denunciou pessoas cujo Deus é o ventre, o que indica que elas eram orientadas, dedicadas e controladas pela comida. E a gente tem um dizerzinho, um ditado entre os crentes que é crente não bebe, não fuma, mas come pra caramba. E eu já ouvi relatos que quando vai haver uma festa, que você vai no buffet, eles perguntam se é crente, porque crente come muito, não vai ter bebida, vai comer pra caramba. Ou seja, o que não tem domínio, o que tem domínio de um lado, tem a falta do domínio do outro, do domínio próprio. Uma vida jejuada. Aqui nessa parte ele traz a menção de um livro do Kenneth Hagin, que é Uma Vida de Jejum. E nesse livro o Kenneth Hagin falou que Deus tinha falado para ele que ao invés de ele fazer vários jejuns como ele fazia, que ele vivesse uma vida jejuada. Ou seja, ele sempre comesse menos do que ele queria. Sempre estivesse em constante fome, em constante mortificação da carne dele. Aí o Luciano Subirá fala, isso aqui foi uma direção específica para o Kenneth Hagin e nós também podemos viver uma vida jejuada, mas temos que ter os nossos momentos de jejuns integrais, ou seja, que você passa um período em abstinência total. O que na prática é uma vida jejuada? É uma vida em que a comida não domina. Para isso, pode-se adotar um padrão de controle sobre a quantidade e qualidade dos alimentos ingeridos. Perguntas e respostas. E aqui ele colocou várias perguntas que as pessoas normalmente o fazem a respeito do jejum e a resposta para cada uma delas. 1. Precisa estar em plena imersão na leitura bíblica e oração durante todo o tempo de jejum? Não necessariamente, principalmente em se tratando de um jejum que vá além de um dia. Às vezes pode ser difícil aproveitar o tempo todo dessa forma, porém, quanto maior o tempo que gastarmos nas coisas espirituais, melhor aproveitado será o jejum. Não é à toa que alguns chamam a oração de a irmã gêmea do jejum. 2. Às vezes jejum sem vontade ou desanimado. Esse jejum é válido? O que determina a validade do jejum é a determinação de fazê-lo, não o que sentimos durante sua prática. Vale lembrar que a caminhada cristã é baseada na fé e não em sentimentos. Lembre-se, bom não é jejuar, é ter jejuado, ou seja, o bom é ter realizado o jejum. A melhor parte costuma vir depois e não durante a prática. 3. O jejum é para todo cristão? Por que alguns passam mal? Creio que todo crente deveria jejuar. É verdade que nem todos possuem condições físicas de realizar um jejum normal ou total. Contudo, todos podem adequar um jejum parcial adequado à sua condição física, ou mesmo praticar jejuns por períodos menores. Fiz a distinção desses tipos de jejuns no capítulo 9, formas, tipos e duração de jejum. 4. Perco meu jejum se eu me irritar? Raramente alguém começa o jejum e não tem de lidar com a irritação, especialmente quando se trata do ciclo inicial, do primeiro ao terceiro dia, fase de desintoxicação conhecida por produzir esse tipo de reação. O problema, no entanto, não é a irritação, e sim o que fazemos com ela, se nos entregarmos ao sentimento ou se subjugamos. Paulo revelou que é possível irar sem pecar, Efésios 4:26. Ou seja, o pecado não tem a ver com aquilo que sentimos, mas com o que fazemos com o sentimento. 5. Tenho pressão baixa e histórico de desmaios. Como fazer? O Dr. Aldrin Marshall responde:
O jejum, nesse caso, não é contraindicado, porém é importante um processo de adaptação, aumentando gradualmente o período de jejum e também o consumo de líquidos, água, chá verde, chá mate, tererê, chimarrão, café e também um caldo salgado de ossos ou de miso. 6. Posso jejuar durante a gravidez? O Dr. Marshall responde: é contraindicado o jejum de 24 horas ou mais. Estudos revelaram, entretanto, que jejuns menores de 12 horas não afetaram negativamente o peso do bebê, nem tiveram influência quanto ao parto prematuro, o que está mais detalhado no apêndice deste livro, incluindo a possibilidade de utilizar o jejum intermitente como tratamento para grávidas com diabetes gestacional. Acima de tudo, a gestação é um período em que o acompanhamento médico é fundamental, então o conselho é jejuar, se você for jejuar, sob orientação médica. 7. Posso jejuar enquanto amamento? O Dr. Marshall responde: é contraindicado o jejum, pois estudos mostram que lactantes que praticam jejum de 12 horas apresentaram diferenças significativas em certos minerais presentes no leite materno. Além disso, o estado nutricional materno e do lactante é afetado. 8. O jejum não coloca a saúde em risco? Não, salvo situações específicas de pessoas enfermas ou em tratamento médico que deveriam consultar o seu médico, o jejum, especialmente os menores, são saudáveis. Se tem anteriormente o Dr. Fang, faz mal à saúde? A resposta é não. Estudos científicos concluem que o jejum traz benefícios significativos à saúde. O metabolismo aumenta, a energia aumenta e a glicemia diminui. 9. O jejum deve envolver abstinência de sono? Não há nada na Bíblia que vincule o jejum com a abstinência de sono. Lucas registrou: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6,12. Paulo mencionou tanto vigílias, que podem ser períodos dedicados à oração, como também períodos involuntários de sono, quanto jejum, mas não necessariamente os conectou. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo mencionou a viúva que espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia, em 1 Timóteo 5,5. E a contrastou com a viúva que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta, 1 Timóteo 5,6. Embora a última estivesse vivendo o oposto do jejum e da abstinência dos prazeres carnais, não quer dizer que a primeira obrigatoriamente tenha que incluir vigílias em seus jejuns. É claro que normalmente os povos antigos não comiam de madrugada, ou seja, as vigílias provavelmente eram feitas em jejum, mas os jejuns não necessariamente exigiam vigílias. Resumindo, vai fazer jejum? Eu vou dormir. Não tem problema algum. 10. As relações sexuais são permitidas durante o jejum? Tenho repetido ao longo do livro que não há regras pré-determinadas na Bíblia acerca do jejum. Cada um decide como, quando e por quanto tempo jejuar. Paulo apontou que o único motivo para o casal cristão dar uma pausa no momento de intimidade seria para, de comum acordo, por um período de tempo, dedicar-se à oração. Isso significa que a abstinência sexual é cabível e até recomendável em um propósito de consagração e concorda com o motivo do jejum. Não pode, contudo, ser tratada como uma obrigação durante o jejum. Por outro lado, essa pausa para a dedicação à oração também poderia acontecer sem um jejum de alimentos. Ressalto, contudo, que isso é uma decisão a ser tomada em conjunto pelo casal. Não se trata de uma decisão apenas de um dos cônjuges. 11. Tenho de passar mal para o jejum ser válido? Aquele povo que gosta de sofrer. Não, o passar mal pode ser, inclusive, ser evitado. É um efeito da desintoxicação do organismo. Os jejuns, quando planejados, podem evitá-lo ou minimizá-lo. Basta incluir um processo de desintoxicação antes do jejum ou mesmo em seu início. Ofereci informações sobre esse processo no capítulo 11, a forma de jejuar. 12. Posso tomar um remédio para dor de cabeça ao jejuar? O Dr. Marshall responde: não há contraindicação ao uso de analgésicos, mas como a cefaleia, a dor de cabeça, é um sinal de que o seu organismo está no processo de desintoxicação, a sugestão é aumentar o consumo de água e ingerir 2 cápsulas de magnésio, dimalato, quelado, aspartato e etc. 13. Posso falar que estou jejuando? Tratei isso no capítulo 5. Segue a resenha. Jesus condenou o exibicionismo dos fariseus, que faziam questão de aparecer contristados aos homens para promover uma aparente espiritualidade. Entretanto, ele não proibiu
de comentar sobre a prática de jejuar. Isso seria contraditório ao fato de existir registro bíblico de jejum feito pelo próprio Jesus. Como se sabe que Cristo, que estava sozinho no deserto, fez um jejum de 40 dias? Certamente porque ele contou. É claro que não significa que nosso Senhor tenha saído alardeando sua experiência para todo mundo, mas que discretamente repartiu sua experiência com seus discípulos. E o que dizer de jejuns coletivos, como o dos líderes da igreja em Antioquia, Atos 13, 2, 3? Não haveria como mantê-los em segredo? Eu, particularmente, fui estimulado à prática do jejum e ao crescimento nela, ouvindo experiências de crentes que jejuavam com a devida discrição, sem procurar reconhecimento ou autopromoção. Podemos encorajar outros a jejuar por meio do relato de nossas experiências. Portanto, ainda que não possamos assumir que devemos contar aos outros, é fato da forma correta, podemos fazê-lo. 14. Qual o objetivo principal do jejum? Tratei disso no capítulo 8, no qual afirmo: o jejum deve ter o que classifico de propósito principal, que lhe é inerente, buscar a Deus, o que abrange a adoração, a oração e meditação bíblica. No entanto, também é possível detectar nas Escrituras propósitos secundários. Estes não devem ser vistos como divergentes do propósito principal, e sim como desdobramentos. 15. Não sinto nenhum resultado no meu jejum. É assim mesmo? Como afirmei há pouco, o jejum, como qualquer disciplina cristã, é um ato de fé e não requer nenhum sentimento. Se Cristo afirmou que o Pai que vem em secreto nos recompensará, então é certo que haverá resultado. Mas não se deve buscar apenas um resultado imediato. Muitos não perseveraram em jejuar por não ver resultados rápidos. Agir assim seria o mesmo que desistir da caminhada depois do primeiro treino, alegando falta de resultados. 16. Posso jejuar durante a menstruação ou estou imunda, como diz o Antigo Testamento? Os ritos cerimoniais da lei mosaica do Antigo Testamento foram prescritos na Nova Aliança. O escritor de Hebreus afirma que, atualmente, não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Espiritualmente falando, não há imundície vinculada à menstruação no Novo Testamento. Sobre a questão da imunidade baixa, assunto que preocupa algumas mulheres nesse período, o Dr. Marshall explica que o jejum promove o oposto, como o jejum promove uma detoxificação e acelera o processo da renovação celular, autofagia, e morte celular programada, apoptose. Um dos benefícios colhidos é a melhoria do sistema imune. 17. Existe jejum de atitudes? No sentido bíblico, jejuar é deixar de comer. Embora um jejum possa incluir outras abstinências, não se caracteriza por elas, e sim pela abstinência de alimentos. Atitudes corretas são requeridas de nós o tempo todo, antes, durante e depois do jejum. Portanto, não reconheço o jejum de atitudes dentro do que estamos estudando. O jejum é eventual. Atitudes corretas deveriam ser contínuas, e não no momento do jejum. Não, nesse momento do jejum aqui eu vou jejuar, mentira. Não, tem que ser algo contínuo. Agora, coisas que eu já vi e inclusive eu já fiz. É um jejum, mas uma desintoxicação de redes sociais, de internet, de vaidades, eu já vi também, e por aí vai. 18, porque, por exemplo, eu lembro que tinha uma colega minha que ela passava normalmente um dia sem comer, ela não tinha vontade de comer alguma. Contudo, ela tinha outros vícios, né, de ordem, por exemplo, de vaidade, de usar muita maquiagem, que não é errado, viu? Mas ela tinha muito excesso, então era uma forma que ela veio de mortificar, porque fazer jejum para ela, assim, ela não ligava de jeito nenhum. 18. Como não achar que o jejum seja uma moeda de troca? É necessário ter um entendimento bíblico correto. Tratei disso no capítulo 4. O que é o jejum? O jejum não é, como alguns pensam, uma espécie de moeda de troca ou ferramenta de barganha. Também não é um sacrifício que por si mesmo gere recompensas. Isso tudo seria uma contradição à graça revelada em Cristo, que se acessa mediante a fé. Romanos 5:2. Não jejuamos para ganhar alguma coisa, jejuamos para nos conectar com o nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina. Vale ressaltar que essa prática também não nos faz merecedores de nada. Nas palavras de John Wesley, o jejum é um meio de graça e não um meritório.
e não uma forma de excluí-la. Logo, o jejum não deve ser visto como um ato meritório. Deus não deve nada a quem jejua. O jejum, no entanto, tem o poder de produzir mudanças em nós, mortifica a carne, aflige a alma e se torna sensível ao espírito, e sempre deve ser praticado com o propósito de buscar a Deus com as motivações corretas. 19. Há uma hora certa para começar o jejum? Não. Os israelitas do Antigo Testamento tinham o hábito de jejuar a partir das 18 horas ao pôr do sol, pois era o momento em que se encerrava um dia e se iniciava outro, com a virada que atualmente marcamos à meia-noite. Contudo, cada um decide quando começa seu jejum e quando se encerra. Não há nenhuma predeterminação bíblica em relação a isso. 20. Se eu jejuar apenas por meio-dia, é aceitável a Deus? Compartilhei que comecei jejuando uma refeição, depois duas, depois um dia inteiro. Ainda hoje faço tanto os jejuns de partes do dia como também de dias inteiros. Tudo depende da pessoa que jejua e das circunstâncias envolvidas. Recomendo especialmente para quem está começando a prática do jejum que comece com jejuns menores, pulando apenas uma ou duas refeições, para não passar mal, vamos devagarzinho. 21. Posso jejuar em favor de outras pessoas? Eu não responderia apenas que alguém pode, mas que também deve fazer isso. Um dos propósitos secundários do jejum que abordei no capítulo 8 é a oração intercessória, ou seja, em favor dos outros. Esta, por sua vez, também pode ser acrescida do jejum, como o profeta Daniel fez em Daniel 9:3, que se dedicou a interceder pela nação de Israel, Daniel 9:15 ao 19. 22. Quebrei o jejum no quarto dia, porque quase desmaiei. Fiz certo? Essa pergunta pode ter mais de uma resposta, e para isso seria necessário saber os detalhes envolvidos. Vou comentar duas possibilidades. Por um lado, quase todos que fazem o jejum prolongado ligam com essa sensação de desmaio nos primeiros dias, e próximo do 20º dia volta a acontecer, principalmente quando levantam depressa. Essa vertigem é atribuída por alguns médicos a um modo de economia de energia no qual o corpo entra. O processo de equilíbrio de autorregulagem do corpo é chamado de homeostase. Ao perceber a falta de entrada de alimentos, o corpo costuma dosar a entrega de energia, especialmente depois que entrou em cetose, quando a fonte de energia passa a vir de reservas de gordura. Portanto, essa tontura ou sensação de desmaio é comum quando o jejuador não se mantém muito ativo fisicamente desde o início do jejum. Por outro lado, qualquer sensação de mal-estar deve sempre ser vista como um alerta, especialmente após os primeiros 3 dias do jejum, quando o processo de detoxificação com seus desconfortáveis sintomas já passaram. Já encerrei jejuns por precauções que depois provaram-se desnecessárias. Enquanto avançamos na prática do jejum, no entanto, iremos descobrindo reações e limites do nosso próprio corpo. Na dúvida, sempre prefiro encerrar o jejum do que insistir. 23. Posso jejuar por algo específico? No capítulo 8 destaquei que o propósito primário do jejum é buscar a Deus. Alistei, entretanto, vários propósitos secundários que, por sua vez, incluem orar por situações específicas. Tenho feito isto várias vezes ao longo da minha jornada de vida cristã. Embora possa afirmar que, na maioria das vezes, jejuo para que Deus receba mais de mim do que para que eu receba algo dele, não há como negar que o jejum pode ser combinado à oração por questões específicas. 24. Como distinguir se estou jejuando corretamente ou apenas passando fome? Eu lembro que uma vez eu estava na casa de um colega e eu perguntei para ele: fulano, tu jejua? Ele disse: eu jejuo. Às vezes. Eu disse: como é que tu faz? Não, quando eu chego em casa não tem nada para comer, eu digo: não, eu vou jejuar hoje. Avaliando a razão e o propósito pelos quais não está comendo. É assim que você vai avaliar se está passando fome ou fazendo jejum. Se há um posicionamento de buscar a Deus e as motivações da busca são corretas, não se trata de apenas passar fome. Caso contrário, pode ser só passar fome mesmo. 25. Devo beber água ou também posso ingerir outros tipos de bebida? Essa resposta depende do jejum que a pessoa se propôs a fazer. Tanto um como o outro são tipos bíblicos de jejuns. Trato disso no capítulo 9. 26. Posso desistir do jejum antes do prazo estabelecido? Há razões para interromper o jejum antes do prazo proposto. Penso que as principais são por questões de saúde, se alguém está de fato passando mal ou se outra situação de saúde surgiu paralelamente ao jejum, como a detecção de uma enfermidade. Enquanto eu escrevi este livro, minha esposa interrompeu um jejum no segundo dia por ter contraído o Covid-19. Ela preferiu sabiamente recuperar-se e fazê-lo depois. Muitos acabam desistindo, no entanto, especialmente no início da prática, por não conseguirem perseverar.
Penso que não devam martirizar-se por isso. Pelo contrário, que haja incentivo a recomeçar e a insistir, porque é na prática que aprendemos e crescemos nessa disciplina espiritual. 27. O que fazer quando se esquece que estava jejuando? Acho que todo mundo que já se propôs a jejum alguma vez esqueceu que estava jejuando. Isso pode acontecer. Quando aconteceu comigo, agi de formas distintas, de acordo com o ocorrido. Já corri, cuspi o que havia colocado na boca antes de engolir e já tive o infortúnio de lembrar só depois de ter comido, algo que fiz por reflexo e hábito, sem pensar. Numa dessas situações, estava em um jejum parcial, sem ingestão de carne, e alguém me ofereceu uma esfirra. Enquanto eu comia, a própria pessoa perguntou: "Você não está evitando carne?" Eu olhei para o que estava comendo perplexo, porque havia me esquecido. Pedi perdão a Deus e segui com o propósito. Outra ocasião, comi antes do período proposto novamente por esquecimento. Pedi perdão a Deus e comecei outro jejum, fazendo tudo de novo. Com o tempo, passei a ter tanto cuidado para isso não acontecer, que muitas vezes em jejuns prolongados, sonhava que comia e quebrava o jejum, e isso é quase um pesadelo. Nessas ocasiões, o alívio era enorme ao acordar e perceber que havia apenas sido um sonho. 28. O jejum bíblico também pode incluir a intenção de emagrecer. Se o emagrecimento não for o propósito principal, não vejo nada de errado em aproveitar nenhum dos seus efeitos colaterais. Entretanto, depende de que tipo de jejum estamos falando, se é um parcial, se é um jejum intermitente aplicado de forma recorrente por períodos maiores. Jejuns menores quais não levarão ao emagrecimento, e os maiores, diferentemente, embora proporcionem muito emagrecimento, também podem levar a uma rápida apagou a luz, vai ficar assim mesmo. A uma rápida recuperação de peso depois. Eu diria que se o propósito for só emagrecer, há outras formas melhores que o jejum, como o uso de dietas, com acompanhamento de médicos e nutricionistas. 29. Posso jejuar trabalhando? Trate disso no capítulo 11. Segue a transcrição do comentário feito. As pessoas sempre me perguntam se podem jejuar enquanto trabalham. Eu respondo que depende da direção que elas têm e de como se sentem dispostas a fazê-lo. Outras criticam, mas a pessoa não vai orar enquanto trabalha. E eu respondo, mas quando sair do trabalho para orar, terá mais horas acumuladas de jejum do que se tivesse deixado para iniciar o jejum só depois do horário do trabalho ou quando não estivesse trabalhando. Além de que algumas atividades permitem que se ore em paralelo, enquanto elas são executadas. Acrescente-se a isso a orientação bíblica, orem em todo o tempo no Espírito, Efésios 6,18, que deveria ser praticado também no trabalho, com ou sem jejum. O conselho de como se conduzir durante o tempo de abstinência alimentar, no entanto, pode mudar diante de algumas variáveis. Qual é o tipo de jejum? Se é parcial, a pessoa fará algum tipo de refeição, mas se não, pode usar o tempo das refeições para oração. Qual a duração? Se o jejum é curto, os cuidados também são diferentes de quando se trata de um jejum prolongado. 30. Como o jejum nos confere o poder de expulsar demônios? Na verdade, o jejum não confere esse poder. A autoridade para expulsar demônios nos foi dada por meio do uso do nome de Jesus, que funciona como uma espécie de procuração para que o representássemos. O jejum, no entanto, para mortificar a carne e aguçar a sensibilidade espiritual, pode tornar-nos mais perceptíveis à autoridade que nos foi dada e ao próprio discernimento espiritual. Destaquei no primeiro capítulo que o texto em que encontramos Jesus mencionando que determinadas caixas de demônios só sairiam por meio de oração e jejum, Mateus 17:21, não consta nos manuscritos superiores, ou seja, os mais antigos. Some-se a isso a ausência de outras instruções semelhantes e acabamos por concluir que essa frase isolada não serve para estabelecer uma doutrina acerca de algo que na prática parece estar muito associado. A importância do jejum parece que ministra a libertação. Transcrevo, isso aqui ele fala no capítulo 8. 31. O jejum traz à tona o que está dentro de nós. Pode-se dizer, em certo sentido, que o jejum possui o poder de expor o que nos controla e, portanto, o que está dentro de nós. Isso é, no entanto, muito mais uma constatação prática do que uma doutrina bíblica. O jejum expõe a força dos apetites carnais e o quanto eles nos controlam. Além de dar o diagnóstico, também auxilia, por meio de sua prática persistente, na mortificação dos mesmos prazeres. 32. Qual a diferença entre jejum e propósito? Um jejum pode ser feito por
porque alguém firmou um propósito de busca a Deus e consagração a Ele. Portanto, um jejum pode ser um propósito. Nesse sentido, alguns usam a expressão "estou em um propósito" como um sinônimo de um jejum. Nem todo propósito firmado, contudo, é jejum. Não entendo quando alguém tenta diferenciar essas expressões como se fossem níveis distintos de consagração. Alguém pode ter um propósito de consagração que não seja jejum, e alguém pode ter um propósito de jejuar que também não seja consagração. O que é um jejum de tolo? A Escritura nos adverte quando não fazer um jejum, não fazer um voto de tolo. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você fez. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes 5, versículo 4 e 5. Um voto de tolo é algo prometido a Deus e não cumprido. Não existe, entretanto, nenhuma menção bíblica de um jejum de tolo. Imagino que alguém deve ter usado essa expressão para referir-se a um indivíduo que não cumpriu o voto que fez em seu jejum. Mas não existe na Bíblia falando sobre jejum de tolo. 34. É correto jejuar em prol de coisas materiais? O jejum, assim como sua irmã gêmea que é a oração, não possui restrições quanto ao que buscamos a Deus. Sobre a oração, por exemplo, Jesus disse: quanto pedirdes. Ele não disse tudo menos as coisas materiais. Portanto, essas coisas estão inclusas. Sei de crentes que oraram e jejuaram por provisões e bênçãos financeiras e foram atendidos. Não há razão para crer que tais orações não possam ser atendidas. Vale ressaltar que para os que se dedicam a jejuns prolongados, há uma clara mudança de valores em determinado momento do jejum. E afirmo pela prática que a sensação que se tem é que muitas vezes as coisas materiais perdem tanto a importância ao longo do processo que até perdemos a empolgação em buscá-las. O centro da gravidade das coisas terrenas puxa para baixo, já o centro da gravidade do reino de Deus puxa para cima. Busquem primeiro o reino, busquem as coisas do alto, onde Cristo vivia sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas da terra, como está em Colossenses 3, 1, 2. Não tenho razões para recriminar quem o faça, nem para recomendar que o foco do jejum seja só esse, que cada um seja guiado pelo Espírito Santo. 35. Devo orar para entregar o jejum? Quando as pessoas me perguntam se devem orar para entregar o jejum, eu costumo responder rindo. Sempre devemos orar antes de qualquer refeição. Por que não faríamos antes de entregar o jejum? Contudo, como compartilhei no capítulo 11, não há um ritual pré-estabelecido acerca dessa formalidade. 36. Meu pai não é cristão e não aprova que jejue. O que fazer? O ensino bíblico é de honrar os pais. A instrução acerca dos votos determina que a filha dependesse da confirmação paterna para que o voto fosse realizado. Se o pai no dia em que souber disso desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela porque o pai se opôs. Números 35. Sendo assim, não vejo como comportamento sábio entrar em rota de colisão e desonra com o pai que, mesmo sem entendimento, deseja o melhor para a filha. A pergunta foi feita por uma moça. Jejuns menores de uma refeição sem alarde, por exemplo, talvez possam ser feitos sem criar problemas. Do contrário, é melhor esperar a maioridade e a liberdade futura para jejuar sem ter que quebrar outro princípio bíblico. Enquanto isso, eu oraria para que Deus gerasse entendimento e aceitação no coração do pai, aguardando que primeiro isso acontecesse antes de prosseguir. 37. Quando o jejum deixa de ser espiritual e passa a ser algo religioso? Quando é feito de forma errada ou com motivações erradas. Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazê-la do jeito certo. Os judeus nos dias de Isaías estavam questionando a Deus: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Isaías 58, 3. Evidentemente, é possível jejuar sem alcançar resultados. Isso normalmente se deve ao fato de fazer a coisa certa do jeito errado. Jesus condenou os hipócritas que faziam questão de jejuar por reconhecimento humano e não divino. Esse é um claro exemplo de um jejum religioso sem resultados espirituais, que Cristo denominou como a recompensa do Pai Celeste. 38. É verdade que o jejum é tudo aquilo que nos custa? As pessoas criam muitas definições que não são bíblicas.
Passaram a definir jejum como um sacrifício, o que ele não é, a menos que se considere a alegoria do sacrifício vivo como um ato de mortificação da carne. Depois fizeram o caminho inverso e definiram os sacrifícios, que seriam tudo aquilo que nos custa, mesmo sem envolver a abstinência alimentar, com o jejum. Não concordo nem acho que o jejum seja tão custoso assim. À medida que o praticamos, tanto aprendemos a fazê-lo como nos habituamos a ele e acaba ficando bem mais fácil. 39. O jejum nos deixa mais sensíveis a ouvir a voz de Deus? Sim, embora isso não signifique necessariamente que ouviremos audivelmente a voz divina, comentei isso no capítulo 7. Depois de afirmar que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, assim como não temos razões, Paulo informa como se dá essa orientação. Assim como não temos razões, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, assim como não temos razões. Não precisamos de uma visão espetacular ou de ouvir a voz audível extraordinária para saber que somos filhos de Deus, porque isso se dá pelo testemunho interior. O Espírito Santo testemunha em nosso espírito que somos salvos. Como foi dito, assim como não temos razões, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, assim como não temos razões. Provérbios 20, 27. Apesar de haver distinção entre espírito, o lugar onde o Espírito de Deus fala, e alma, sede das nossas emoções, muitos na prática não percebem a liderança suave do Espírito em seu próprio espírito. O jejum, ao afligir a alma e o corpo, torna-nos mais sensíveis espiritualmente para ouvir o Espírito. 40. A abstinência de alimentos específicos é jejum ou dieta. O jejum parcial pode, como comentei no capítulo 9, incluir a abstinência de alimentos específicos, mas não de todos eles. A diferença entre jejum e dieta, nesse caso, diz respeito ao propósito, se é espiritual ou meramente uma questão de saúde. Lembro que, se o propósito é espiritual, o jejum deve incluir oração e períodos de busca a Deus. Um apelo final. Por fim, devo registrar meu apelo, que também o meu objetivo máximo com esta obra, que é jejue. Se você não jejuava, comece. Se você já é um jejuador, sinta-se motivado a ir além. E é isso aí, pessoal. Vamos lá e sejamos abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!